Bom, hoje eu vou fazer meu vídeo por aqui, o computador deu um pau aqui. Eu queria fazer um vídeo que a gente está aí discutindo aí no grupo Transformadores Digitais. E aí a gente começou a fazer o aprofundamento do debate sobre a nova era. Essa que é a discussão. Hoje, a ideia de que a gente está entrando numa nova era me parece bastante consensual. Muita gente fala de nova era, e nova era para cá, nova era para lá. Então, se a gente está numa nova era, parte-se do princípio que existe algum motivo para essa nova era e existe alguma característica dessa nova era. Toda a discussão que eu tenho visto hoje tem a ver com essa coisa da nova era. Então, quando a gente vai fazer esse debate, a coisa vai para uma discussão é o seguinte. Primeiro é a coisa do não debate, né? Então, quando eu, por exemplo, defendo, e eu tenho um ponto de partida da Escola Canadense de Comunicação, de Pensamento, que tem uma visão de que, quando muda a mídia, muda a sociedade. Então, existe um grupo de pensadores, em que eu faço parte, que defende que o motivo principal da chegada da nova era é uma mudança de mídia. Que essa mudança de mídia não aconteceu, não é a primeira vez que acontece. Essa mudança de mídia provoca várias mudanças na sociedade, como a gente viu no passado. E a partir daí a gente caracteriza que o Sapiens, de vez em quando, muda as mídias. Não é uma novidade para o Sapiens, e a gente passa, a partir desse momento, a identificar uma característica da espécie. De tempos em tempos, o Sapiens cria uma nova era. Essa é uma linha de raciocínio. Se a pessoa disser, não, eu não concordo que a nova era tem a ver com a chegada de uma nova mídia, eu não concordo que esse é o ponto principal. Isso é uma questão de mudança de consciência que a espécie está tendo. Isso é uma transformação zodiacal. Isso é uma coisa que não tem uma explicação. Que não tem uma explicação. Isso é uma coisa que a gente não precisa ir para a história. Está acontecendo. É uma outra linha de raciocínio. A gente não precisa. Não precisa. O debate científico, a discussão científica, é quando as pessoas consolidam suas posições. Mas no momento que você começa a discutir, as pessoas precisam dizer quais são as posições. Estamos numa nova era, sim ou não? Qual é o motivo da chegada dessa nova era? Ela é aleatória ou tem um motivo, uma causa? Essa causa é a chegada de uma nova mídia, sim ou não? E a partir daí vai se fazer um diagnóstico. Qual é o diagnóstico que eu faço a partir do que eu estudei na escola canadense? Isso aí tem mestrado, tem doutorado, tem 11 anos de pesquisa, etc. Então tem e a escola tem 70 anos, então tem uma estrutura, que é aumento demográfico provoca mudanças de mídia, e a gente, para entender essa mudança de mídia, seria de bom tom, recomendável, olhar para as mudanças de mídia do passado para ver o que realmente mudou, o que não mudou, o que a gente pode, então, a partir deste momento, dizer, existem mudanças que são comuns a todas as revoluções cognitivas. Explosão informacional, explosão da inovação, provavelmente novas revoluções industriais com a descentralização de poder, etc. Papá, aumento do compartilhamento, né? Aumento da informação, aumento do conhecimento, né? Maior, um novo patamar de colaboração, mudanças na política, etc. Então eu não posso dizer que a gente está entrando na sociedade, na era do conhecimento, na era da informação, na era da abundância, na era do compartilhamento, porque tudo isso são características de todas as revoluções cognitivas. Eu não posso dizer uma característica que é uma coisa que acontece sempre como uma caracterização da era. O que eu tenho que ver é o que é em comum nesta era que não aconteceu nas eras passadas. O que é incomum? Incomum é a chegada da curadoria, em que eu posso ter empresas que não têm o modelo de gerenciamento que se tinha na era passada.
Eu tenho. O Uber não tem gerente, ele utiliza uma linguagem dos cliques que permite que você avalie fornecedores e consumidores. E esse fornecedor e consumidor tem uma inteligência artificial que gerencia isso. Então eu poderia chamar essa era a era da curadoria. Isso é novo. Não existia antes, nunca existiu antes. Não é uma mudança quantitativa. Eu não tenho mais informação, eu não tenho mais conhecimento, eu não tenho mais compartilhamento, eu não tenho mais abundância. Não é nada disso, não é mais. Isso é quantitativo. O que é qualitativo nessa mudança? Qualitativo nessa mudança é a chegada de um novo modelo administrativo, que é a curadoria, que por causa disso permite uma série de coisas, né? Que permite, por exemplo, mais compartilhamento. Todos os processos de compartilhamento têm por baixo disso uma plataforma de curadoria. Então não é a economia do compartilhamento, é a economia da curadoria. Não é uma sociedade do compartilhamento, é a sociedade da curadoria. Isso é novo. E isso só é possível por quê? Porque qual é a grande novidade dessa revolução civilizacional que a gente está passando em função da revolução cognitiva? Nós temos uma nova linguagem, que é a linguagem dos cliques, que permite que muita gente possa participar e colaborar para uma inteligência coletiva a partir de uma nova linguagem. Eu clico no Mercado Livre, digo quem é de confiança ou não, eu clico no Google, eu vou botando a relevância, eu vou colocando a relevância em todas as coisas, eu posso ter um critério de relevância para permitir que as pessoas tomem decisões mais adequadas, com muito mais gente participando daquela decisão. Então a gente vai definir é a era da curadoria. A gente teve a era da gestão e agora estamos na era da curadoria. Aí você está fazendo uma coisa científica. Aí o que as pessoas estão preferindo? As pessoas estão preferindo assim, não, isso aí tudo... Aí quando você coloca essas questões, aí qual é o retorno que as pessoas têm? Não, mas tudo é complementar. Não é complementar. Não existe complementaridade. Ou você acredita que a nova era é provocada pela chegada de uma nova mídia, que TTTTTT, e a grande novidade é a curadoria TTTTT, ou você diz, não, eu tenho uma outra escola de pensamento. Então essa é uma escola, que tem uma teoria estruturada, uma filosofia, uma teoria, e aí se introduz uma proposta de metodologia, que é a criação, que eu propus, que é a criação separada, de áreas separadas para criar startups da curadoria. Tem uma estrutura. Não concordo com essa estrutura. Ótimo, parabéns, muito bem. Contra-argumente. Qual é a escola que você defende? Ou você não defende escola nenhuma, você é um livre atirador. É um livre atirador que está pensando aquilo, que você chegou às conclusões, você, com os 3 amigos ali, ou com 5, etc. Então é isso. Você é uma pessoa que pensa uma coisa assim, que você chegou a essas conclusões porque você conversou, viu 3, 4, 5 vídeos no YouTube. Não é assim que funciona um debate científico. Tem que contra-argumentar. Qual é o filósofo que você está contra-argumentando? Qual é a questão filosófica que você contrapõe à questão da tecnoespécie? Qual é a avaliação teórica que você tem em relação às mudanças de eras na sociedade humana? Quais são os motivos que o ser humano muda as eras? Porque aí você está discutindo, em essência, uma discussão filosófica do quem somos. Quem é o Sapiens? O Sapiens se modifica de vez em quando, baseado em quê? Espiritual? São mudanças espirituais? Toda a questão da sobrevivência da espécie, aumento demográfico, complexidade demográfica, tudo isso não tem nada a ver. O que tem a ver são mudanças. Agora eu recebi uma mensagem do cara comentando um artigo meu dizendo que a gente agora está saindo das organizações rígidas para as organizações orgânicas. Como assim? A gente já fez isso antes, né? Então você vai chegar para uma organização e falar assim, agora que você tem que deixar de ser rígida, tem que passar a ser orgânica. Tudo bem. Você pode até dizer que isso pode acontecer, que a gente está saindo de organizações que eram hierárquicas e tal. Você vê isso no cenário geral. Mas você está falando isso, assim, é como se tivesse aquela velha história que eu estou falando. Você tem um elefante, tem os cegos, e cada cego segura um pedaço do elefante. Cada cego segura um pedaço do elefante. E cada um vai dizer o que é o elefante. Só que você está pegando um pedaço do troço.
Por que então as organizações... A pergunta é, por que uma organização está deixando de ser rígida e está passando a ser orgânica? Qual é o motivo? Do nada, assim? É uma questão de consciência? É que a gente agora e tal... Aí a gente entra, o que eu estou te falando, a gente está entrando num papo esotérico. Não tem nada de científico isso. A ciência funciona da seguinte forma. Você tem um pensamento global baseado em determinados filósofos, que todas as cosmovisões começam com filósofos. Aqueles filósofos definem determinada coisa e você escolhe um grupo de filósofos, um segmento, etc. Tal, que ali você vai começar a desenvolver uma teoria para você poder fazer uma análise. Então a questão que nós estamos colocando aqui é como é que o ser humano muda de eras ao longo do tempo. Então você vai dizer, tem vários pensadores que pensam sobre isso. É a economia que modifica, é a luta de classe, os marxistas, luta de classe, né? É uma coisa só assim que acontece, vai acontecendo, é aleatório, é um negócio que você não tem explicação, né? E tem a Escola Canadense de Comunicação que diz que são mudanças de mídia. Não concordo com isso, ótimo, não tem problema nenhum. Mas não tem que discutir e dizer que tudo é uma confluência, não é uma confluência, é um diagnóstico. Eu não gosto dessa história de confluência de ideias. Não existe confluência de ideias, existe embate de ideias, embate de filósofos, diagnósticos diferentes que vão dar tratamentos diferentes. É isso que a sociedade está precisando. E um debate científico se trabalha em cima de argumentos. Então tem que primeiro conhecer os argumentos, tem que conhecer a posição, e eu criei esse grupo Transformadores Digitais, que a gente está participando, para exatamente isso. Existe uma linha de raciocínio, que é essa aqui, Escola Canadense de Comunicação. Não concordo com essa Escola Canadense de Comunicação. Beleza. Qual é a sua escola? Baseado em que a gente está indo da rigidez para o orgânico. Isso é o quê? É uma primeira vez que vai acontecer? O Sapiens já fez isso? De tempos em tempos nós temos passagens de rigidez para orgânico? Ou não, é só uma coisa desse século. É uma coisa que nunca aconteceu no Sapiens. O Sapiens agora, em função de não sei porquê, nesse momento agora, uma coisa que nunca aconteceu nesses milhares de anos que a gente está aqui no planeta, a gente agora está tendo situações e coisas que estão acontecendo só agora. Nunca aconteceu antes, mas agora está acontecendo. Então, assim, e a outra coisa, e o Sapiens, né, agora, por um motivo que a gente não explica, ele vai pegar tudo que ele esqueceu antes, né, todas as coisas que a gente tem em termos de espécie com seus problemas, né, estupros, sequestros e perversões, tudo isso está acabando, né? E a gente agora vai deixar de ser competitivo, porque agora a gente tem um outro momento. Então a gente está trabalhando no esoterismo, a gente está analisando as mudanças que estão acontecendo. Esotérico. Como é que você sai do esoterismo? Eu tenho uma linha de raciocínio aqui de pensamento sobre isso. Tá? Qual é a sua linha? Qual é o filósofo que está baseando a sua linha? Tem algum filósofo? Né? Não, eu não tenho nenhum filósofo, mas eu não concordo com essa visão da escola canadense. Então questiona a escola. Primeiro conhece. É isso, isso, isso. Tá, beleza. Eu questiono essa visão assim, assim, assim. Beleza, esse é o debate. Mas as pessoas não argumentam. As pessoas não argumentam, né? E aí vem com impressões. Eu tenho a minha impressão, eu tenho a impressão. Então você não tem um debate científico, você não está fazendo um debate científico. Você está querendo bater papo. Não é esse o objetivo. O objetivo é bater papo, não. O objetivo é fazer uma discussão científica. Qual é o ponto central da discordância? E aí a gente avança. Fica ligado.